Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos ao vivo. Vamos entrando que hoje o papo vai ser bom, vai ser quente, vai ser maravilhoso. Estou cheio de convidados muito legais para vocês. Roda a vinheta! Eu tô aqui no celular respondendo várias perguntas já que a galera vai fazer pra Rebeca, pro Luiz e pra Camila. Depois eu vou contar quanto tempo eu conheço a Rebeca pra vocês. Bom, vou começar apresentando aqui o Luiz. Luiz é Luiz Júnior, Luiz Teixeira Júnior. Luiz Teixeira Júnior. É isso aí. Ele é o proprietário de uma das clínicas mais tops de São Paulo. Muito obrigado. A Clínica Janot. É verdade. Que cuida da minha beleza. Não é? É. Não é verdade? É isso aí. Patologista. Sou patologista, faço captação em transplantes. E daqui a pouco você conta mais. Vamos lá. E do meu lado eu também tenho aqui a Rebeca, que eu conheço desde que era pequenininha, minha amiga fantástica, que eu tenho orgulho. Não é, Rebeca? Eu que adorei o convite, estou super feliz de estar aqui. Boa noite a todos. Eu vou contar para vocês. A Rebeca vai me ajudar a contar daqui a pouquinho quem é a Rebeca, mas ela tem um projeto muito legal do mercado financeiro voltado para o público feminino. Muito importante, que a mulherada precisa ganhar dinheiro. Né, Rebeca? Rica. Você vai contar, tudo rica. A mulherada hoje está cada dia mais rica. Com certeza. A mulherada é muito mais equilibrada que os homens. Não, e os homens e mulheres juntos vão transformar Não, a funcionam, sociedade. mas a mulherada é mais equilibrada. Porque a competição entre os homens eu acho que é maior, não é não? Depois você vai falar sobre isso, então. Hoje eu tô quente aqui, eu vou apresentar a Camila. Camila Abdel Malak. Acertei? Perfeito. Muito bom. Camila, que é economista e tem 32 anos, eu já falei a idade, mas tá há 11 anos no mercado financeiro, né, Camila? Sim, praticamente nasci no Nasceu no mercado financeiro, uma menina, mas super experiente. Exato. Né? Elas estavam falando no bastidor aqui que hoje tem um happy hour. e que vai ter as menininhas um pouco mais jovens que elas. E elas estavam falando que elas são as mais experientes do mercado. Velha e tal. guarda. Velha guarda e tal. Mas, na verdade, olha que velha guarda linda. Poderosa. Maravilhosa. Pelo amor de Deus. Bom, vou começar porque aí a gente começa do começo, né? Vamos lá. Doutor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí e como surgiu a ideia de montar a Clínica Janot. E parece que você também é tipo um cônsul, uma coisa assim que você vai contar. Vamos lá. Então tá bom. A ideia, o pessoal pergunta sempre, fala, poxa, mas doutor, por que você saiu da patologia, né, para vir para estética? Então, na verdade, a gente só tem que o mercado, ele financeiro, o mercado econômico, ele tem uma tendência, né? Então, teve um grupo muito conhecido, não sei se pode falar o nome aqui, mas ele investiu, o Grupo XP investiu 250 milhões numa Botoclinic, né? Ô, Guilherme Vestimol, pode investir aqui, anuncia aqui no Afoitos, tá bom, Gui? Aí, Fulanete, por favor, colocou dinheiro no Cruzeiro, põe aqui. Então, a gente percebe que no universo animal, a gente aprende também. Então, existem lá os babuínos que seguem os elefantes, porque eles não têm a tromba, portanto, não têm o poder de identificar onde tem água, né? Então, é a mesma coisa. Se eles rodaram um business plan, estudo de viabilidade e viram que o mercado é bom, eu caí de cabeça, Sérgio. E estou me dando bem. Parece loucura, né? No meio ali da pandemia, a gente investir no segmento de estética, mas realmente é um segmento que tem grande promissor. Muito bom, muito bom. Rebeca, e você? Quero saber o seguinte. Você é uma menina, né? Vocês falam aí velha guarda, vocês são uma menina. Quero saber... Menina não, sou uma mulher. Não, pra começar. Então tá bom, vou corrigir. Uma jovem mulher. Muito jovem. Uma menina mulher. Rebeca, me fala assim, como é que você decidiu entrar para o mercado financeiro? Aonde virou o clique? E aí já emenda me dizendo a ideia sobre o Elas e por que, né, que você montou esse projeto. Tá, vou tentar ser sucinta. Não, pode falar. A gente tem bastante tempo aqui. Então, até vocês desistirem. Todo mundo que vem aqui agora quer bater o recorde. O Alfredo Soares veio aqui e falou, não, vai ser o recorde do Afoitos. Aí o Nelson Williams veio,
bateu o recorde do Alfredo. Então, aí, agora é com vocês. Não, a gente tem que ir pro happy hour. Então tá. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu comecei investindo meu dinheiro sozinha quando eu tinha 18 anos. Sério? Sério. A mesada? Não, eu tinha um dinheirinho, assim, tipo, 3 mil reais guardado, sabe? E aí, eu não sabia nada. Isso em 2005. Nossa, com 18 anos eu devia 3 mil reais. Isso em 2005. E o meu primeiro curso, inclusive, foi na XP. Na época a XP não era ninguém, assim. Ninguém conhecia. E aí eu fui fazer um curso de análise gráfica, como é que investia em bolsa de valores, esse tipo de coisa. Comprei um monte de livro que não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Aí eu comprei um monte de livro, eu pedi pelo Submarino, chegaram os livros em casa. Comecei com aquele Uma Mente Milionária, que era pra abrir a mente mesmo e pensar grande. E aí, um ano depois, apareceu uma inscrição para um reality, que era o Traders, quem ganhava mais dinheiro na Bolsa de Valores. E aí eu me inscrevi. E aí eu vim fazer o teste aqui em São Paulo, de vídeo, porque era na Editora Abril, passava na DirecTV no Rio, São Paulo e Curitiba. E aí eu passei. E aí eu passei como profissional. E aí eu tinha um pupilo, tipo um estagiário, era a equipe roxa, tá vendo? Ela já tava lá atrás com o roxo desde o início. Isso foi em 2008. E em 2008 o mercado ele tava batendo recorde, né? 78 mil pontos. Mas lá fora tava começando a cair, ninguém entendia por quê. Sim. E tava até bem difícil de operar. E eu acabei ganhando o programa. Era dinheiro de verdade, a gente ganhava 70 mil reais. Nossa, 9 amiga, dias de eu não sabia pregão. disso. Minha filha. Rebeca, você ganhou 70 mil reais. Não ganhei 70 reais. A gente ganhava 70 mil reais pra investir. E era dinheiro de verdade. Na época não tinha essa coisa do home broker. A gente levantava mesa, compra, vale, 3, tantos lotes, não sei o que. Pregão. No meio, assim, do programa. E aí, eu acabei ganhando o programa como profissional, como equipe. A gente perdeu por causa de 20 reais. E isso abriu muitas portas no mercado financeiro pra mim. Dali, eu fui trabalhar numa consultoria. E depois eu fui trabalhar em corretoras. Enfim, eu fui fazendo a minha carreira, tanto comercial e depois de executiva, de fato, no mercado. Fui trabalhar numa corretora, logo um pouco depois, que eu assumi vários projetos lá dentro. Virei sócia da corretora, uma corretora carioca. Sim. E aí eu cheguei no meu limite ali. Eu já, basicamente, era líder de 70% da empresa, que era marketing, comercial, todas as filiais, RH e produtos. Só a parte institucional, de fato, que eu não fazia, mas a parte de varejo era tudo comigo. E eu já respondia direto pro CEO, só que é isso, eles já estavam em outro patamar, já estava tudo certo para eles. Aí eu falei, bom, eu acho que eu cheguei no meu limite aqui, eu preciso ir para São Paulo, eu sempre quis ir para São Paulo. Aí eu recebi uma proposta. E, na verdade, até eu lancei em 2019 um reality, né, por essa corretora, que aí também me deu bastante visibilidade em São Paulo, que chamava Money Master. Eu basicamente repliquei a mesma ideia que eu participei para encontrar o maior trader do Brasil. Você é empreendedora, né? Eu empreendi lá dentro. E aí super me deu exposição. E aí eu fui chamada aqui para São Paulo para um banco digital que tinha uma corretora. Vim para São Paulo, sem filha, sem marido, sem ninguém. Voltava todo final de semana para o Rio de Janeiro. Mas eu não gostei muito da onde eu fui trabalhar. Não conectei com a cultura. E falei, e agora ferrou. Nunca tinha tido crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive. Na segunda-feira eu ia trabalhar morrendo. E não era porque minha filha estava longe. Porque era ruim mesmo. E aí eu falei, eu preciso pivotar de novo minha carreira. O que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a buscar outras oportunidades. E aí eu sentei no Italy para tomar um café com um dono de uma administradora de fundos. E eu até agradeço ele hoje em dia. Que eu falo, cara, foi você que mudou minha vida. Que você foi um babaca, mas foi bom. Porque ele... Pode falar palavrão aqui? Não foi? Óbvio. Então tá bom. E aí ele... Qual que é o nome dele? O arroba Enfim, e aí ele chegou pra mim, não... vamos conversar, mas hoje a gente não precisa falar de negócio. Se você quiser sair pra jantar, a gente pode falar de outras coisas. Eu falei, cara, não é possível. Será que as pessoas só me veem como um rostinho bonito dentro do mercado financeiro? Caramba. Quantos anos mais ou menos ele tinha? Ele devia ter uns 40 e pouquinho. Tipo a tua idade. Jovem. Assim. Jovem. Jovem. Bem jovem. Jovem. Não, mas já deveria ter amadurecido, né? Não, mas isso é um pouco comum no mercado, entendeu? A gente sabe, né, Camila? É comum, mas a gente finge e segue andando.
E aí eu falei, não é possível, eu vou trabalhar só com mulheres, que eu meio que tava cansada, porque eu tava sofrendo isso nesse banco digital, sofri numa entrevista, e eu falei, chega. E a XP sempre me chamava pra abrir um escritório, mas eu falei, abrir mais um, pra eu abrir? Eu não quero, eu já tive essa experiência na outra corretora, queria fazer uma coisa diferente. E aí eu tive a ideia de, vou fazer um negócio para mulheres, vou nichar. E aí eu liguei pra eles, mostrei o business plan, e eles super compraram a ideia, então eles colocaram dinheiro assim, vamos abrir. E eu não tinha mais nenhum cliente, eu nunca tive carteira de cliente, sei lá, fazia uns 5 anos que eu não atendia mais cliente, porque eu já tava num nível mais executivo, institucional. Mas aí eu trabalhei muito as redes sociais e passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Todas as assessorias de imprensa queriam falar comigo, então eu saí, assim, aqui é chique, né? Mas eu fui no estúdio da Vogue, entendeu? Botaram um Rolex no meu braço e tiraram a foto e falaram, elas, vem aí. Elas. Venha ganhar dinheiro. E assim, eu ganhei muita visibilidade, saí em Jornal Nacional e tudo mais. Fiz um marketing na Faria Lima, na Paulista e na Berrini de Out of Home. E aí me deu muita visibilidade para o mercado. Fiz esse plano de mídia e a gente foi o escritório que mais abriu conta no primeiro mês de vida. Pra da mulher. XP. Ou não? Hã? Pra mulher. Pra mulher. Só 98% dos clientes eram mulheres. Os outros 2 eram ou maridos ou era LGBTQI+, porque a chamada era escritório focado em público feminino e LGBTQI+. E aí a gente super tava bombando. E aí, quando veio a pandemia, a gente acabou tendo uma proposta pra fazer uma fusão. Para. Olha aí, a Elas aí. Então, a Elas pivotou, porque eu vendi ela, né? A gente fez uma fusão com o maior escritório da XP, que era Monte Bravo, eu fiquei lá por 2 anos. E aí eu saí agora em dezembro. Aí você enriqueceu muito e aí agora você saiu. E agora você ia ser sucinta e eu vou passar pra Camila. É isso, melhor, porque Depois eu te a gente falei que eu volta. vou tentar ser muita coisa, né? Ela tá se sentindo à vontade porque ela é quase minha prima. Foi mal, gente, essa é a Não, história. imagina. Depois você volta na história. Camila, me conta. Dizem que você é expert em traduzir o que é difícil no mercado financeiro para o público entender, principalmente o público feminino. Isso mesmo. Isso é verdade? Isso mesmo. Que você consegue fazer fácil, simples, simplificar. Nem eu sabia que eu tinha essa capacidade, né? Porque eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com o mercado financeiro. Eu fazia estágio numa multinacional, fazia um curso de economia e aí a vida foi levando, eu ia ser promovida naquela multinacional e eu tinha dentro de mim essa vontade de ser economista e trabalhar num departamento econômico. Então eu já sabia o que eu queria fazer, que era trabalhar com informações de projeções econômicas, mas eu não sabia como que funcionava porque eu não tinha experiência. E aí acabou a faculdade, eu tinha feito estágio, enfim, num outro departamento, num outro tipo de empresa que não tinha nada a ver com o mercado financeiro. E eu falei, e agora? Como que eu vou fazer, né, para ir atrás desse sonho? E decidi fazer um mestrado, porque a faculdade que eu tinha feito, ela não era tão reconhecida no meio do mercado financeiro, que infelizmente é um meio que é um pouco preconceituoso, né, e criterioso, vamos dizer assim, para usar um adjetivo um pouco mais respeitoso. Sim. E aí fui fazer esse mestrado e senti falta de trabalhar, porque eu trabalhava desde muito cedo. Então eu cheguei até a fazer uma entrevista para trabalhar numa loja da Havaianas como gerente, porque eu queria voltar a trabalhar e eu não sabia o que eu ia fazer enquanto eu estava estudando para fazer o mestrado. Caramba. E aí a vida acabou providenciando uma situação. Eu entrei num banco de currículos, uma corretora de valores me chamou e a descrição da vaga era uma coisa assim, nada a ver com o que eu queria fazer. Era contas a pagar e receber, mas quando eu fui procurar a empresa e vi que era uma corretora de valores, eu falei, poxa, vou tentar, porque quem sabe um dia, né, eles deixam eu trabalhar como economista lá. Eu cheguei para fazer essa entrevista, eu nem ia aí, tava com muita má vontade, mas aqui, né, acho que fica a primeira lição. Fui fazer a entrevista e o cara chegou e falou assim, você que veio para a vaga de economista júnior? Falei, não, é contas a pagar e receber. Ele, não, esse RH é muito atrapalhado, é economista júnior, me fala aí. Aí eu falei pra ele, olha, primeira coisa que eu vou te falar, eu não acredito, você precisa me contratar, porque é o meu sonho trabalhar com isso. E aí teve a entrevista, 2 semanas depois eu entrei, fiquei nessa empresa durante 9 anos, saí como economista-chefe, e aí recentemente vim para um escritório de agentes autônomos da XP, a Veda Investimentos, e lá eu entrei como economista-chefe, e foi uma inovação.
porque não tinha uma figura de um economista dentro de um escritório de agentes autônomos. Dentro do escritório de agentes autônomos tem um monte de assessor. Sim. E aí tem algumas pessoas que são, assim, assessores mais experientes que às vezes fazem a vez de um economista. Quando eu comecei a bater um papo com o CEO da Veda, ele me apresentou essa oportunidade. Eu não estava me enxergando. Eu falei, nossa, eu vou dar um downgrade, porque eu estava numa corretora de valores como economista e o sonho era você ser economista num banco ou numa asset, né, num fundo. E eu falei, o que eu vou fazer num escritório de agente autônomo? E aí eu conversando com essa pessoa, que, enfim, um super empreendedor, tem uma cabeça... O assim, CEO super, da Veda. Super aberto, o Rodrigo Marcati, e ele enxergou em mim algo que eu não enxergava. E falou, vamos lá que você vai dar um jeito, você vai criar alguma rotina para você. E aí eu me descobri com esse dom de comunicar essa parte de cenário econômico com um pouco mais de facilidade para o cliente pessoa física. Eu estava acostumada a conversar com o pessoal nos bancos, tesouraria, o pessoal de equipe de fundo de investimento, e eu mudei a linguagem, tentei adaptar para trazer um pouco mais desses conceitos para o cliente pessoa física, e assim eu me descobri. Muito legal. O mercado financeiro é um mercado que era um mercado muito restrito, e graças às redes sociais, essa parte de comunicação e muito ao marketing, né? O mercado se amplificou de uma forma absurda. É muito bacana de ver essa evolução do mercado financeiro através das redes, né? Sem dúvidas, assim, o tema mercado financeiro, a gente tem as redes sociais que deram uma outra dimensão para isso. Quando eu entrei, inclusive, nesse escritório de agentes autônomos, eu falei, nossa, o que tem de bom para eu me apegar para acreditar que isso tem uma perspectiva? E na época, eu lembro que eu olhei os números da B3 e só 1% da população investia. Aí eu falei, nossa, aqui tem um potencial de, né, sei lá, de dimensão para minha carreira, para eu fazer novos negócios, que como que eu vou atingir o público pessoa física, que é onde a gente tem potencial de crescer? É por meio de um escritório de agentes autônomos. E eu acho que os escritórios agora estão nessa pegada, né? A gente acha que já tem bastante escritório, mas sei lá, o que você acha, Rebeca? Eu acho que todo mundo quer ir pro digital, que todo mundo quer captar cliente, mas as pessoas não sabem como fazer isso ainda. Contratam agências que não têm nem noção do que é o mercado financeiro, porque é difícil, não é um negócio tão ali fácil de entendimento. E aí, para poder criar discurso, para poder criar, porque o pessoal acha que é só fazer um post, né? E não é. O post, ele é a última ali estratégia de fato de captação, mas tem toda ali uma estratégia de marketing por trás que os escritórios estão tentando entender um pouco de como que faz isso. Mas eu acho conteúdo. Mas eu acho que o grande player que vai dar uma guinada nisso e que já deu foi o próprio Nubank, né? O Nubank, quando ele fez o lançamento dos BDRs aqui no Brasil, a gente dobrou de investidores na bolsa, né? Pelo tamanho da base, naturalmente a gente dobrou. Hoje e popular, né? Bem popular. Bem popular. A pessoa abria o aplicativo ali do banco e de repente já estava investindo. Verdade. Então, o próprio Nubank está fazendo essa democratização do mercado. É uma coisa que é bem diferente. Os agentes autônomos, eles fazem isso para um cliente um pouco mais alta renda. Né? Mas assim, uma economia, a gente fazer com que todo mundo invista na economia real, de fato, a gente vai fazer um país crescer, né? Só olhar para os Estados Unidos, Europa, né? 50%, 70% da população investe. Aqui as pessoas não sabem nem a diferença ainda entre poupança e CDB. A gente tá privilegiado e acha que todo mundo sabe, mas aqui a gente vive na bolha, né? Verdade. Doutor Luiz, e você investe? Eu vou investir agora, né? Porque além de bonitas, essas mulheres são muito competentes. Verdade. Sabe que tudo mudou, né? Então a forma de pedir comida mudou, a forma de pedir carro e a forma de investir dinheiro também, né? Então a gente tem que estar adaptado às mudanças. Eu estava comentando com vocês ali no bastidores, eu queria a sua opinião a respeito disso. Falando isso, pessoal, todo mundo que está assistindo, quiser fazer uma pergunta para essa mulherada e para o Dr. Luiz, manda aí, que a Rafa está aqui selecionando. Né, Rafa? E se ninguém mandar pergunta, inventa uma boa aí, tá, Rafa? Doutor Luiz, a gente estava falando ali atrás que eu entrevistei o Léo Freiman, que é meu amigo, psicoterapeuta, o cara é um gênio, assim, no meu ponto de vista. E ele fala que você se cuidar da sua estética, da sua saúde, é um dever moral, um dever ético, porque você não se transforma num estorvo
na vida de outra pessoa que pode cuidar de você, que deveria cuidar de você, e ao mesmo tempo também você traz dignidade para sua vida, né? Porque você é bem visto, você é que nem a gente vai arrumar um emprego, a gente precisa ter uma boa aparência, né? E ao mesmo tempo precisamos cuidar da nossa saúde para a gente ter disposição para trabalhar. Eu acho que a sua clínica tem um papel fundamental, né? Não tenho dúvida. Eu concordo com o colega quando ele diz acerca desse assunto, porque, de verdade, quando a pessoa está bem consigo, ela está de bem com o universo, né? Então, eu tenho uma paciente, que eu vou preservar aqui o nome dela, mas ela disse, doutor, eu não sabia, mas eu tinha depressão, porque eu não estava bem comigo, então eu não estava bem com meu marido, com meu filho, com meu neto. Então, assim, depois que ela reencontrou e teve ali a potencial de autoestima, ela falou, poxa, eu tô de bem com a vida, né? Então, isso faz todo sentido. Então, a estética é patológica, sim. Porque quando a pessoa tá mal fisicamente, ela tá mal com todo mundo, né? E consigo. É verdade. E dá um exemplo do que uma pessoa pode ir lá na sua clínica e fazer, só para a turma ter ideia. Eu sou suspeito de tecnologia. Assim. Tá, eu sou suspeito para falar, mas como falei ali atrás, é uma clínica que tem o maior parque tecnológico aqui de São Paulo, né? Então a gente tem laser para rejuvenescimento, tem laser para remoção de tatuagem, tem tecnologia para fazer uma lipoaspiração não invasiva, né? Isso então, a gente gosta. A gente quer. A gente quer. Cobaias. A gente pode mostrar o antes e depois. Olha aí. A gente posta. Olha aí. A gente posta. Sabe, se bem que elas não estão precisando, né? Pelo que eu vejo. Mas... É verdade, né? são muito Sempre bonitas. dá para melhorar, não é mesmo? Boa. Sabe que eu atendo uma paciente, que é a Aline Barras, amigo também do Sérgio, né? E ela parece muito com a Rebeca. Parece. Eu falei, uau, eu vou... Conecta nós duas, porque eu acho que a gente tinha que fazer um post sobre isso. É mesmo? Cariocas, né? Bonitas. Pois é, porque todo mundo me pede um autógrafo achando que eu tenho que falar isso pra ela, que tem uma sósia dela andando por aí. O duro é se te pedirem uma palhinha, né? Falar, Não, aí é melhor não. Aí, pronto, deixa ela falar de investimento. Mas, doutor, você tava falando sobre essa questão da mulher, de autoestima, e a gente vê muito isso, acho que a Camila vai concordar comigo, né? Na Elas a gente tem esse hub de desenvolvimento que é focado em carreira, finanças, autoestima e relacionamento. Uma mulher que não tem autoestima, ela não consegue ser boa na carreira, porque a mulher por natureza já é insegura, porque ela já é colocada sempre num patamar abaixo, né, de tudo, né, por uma questão aí cultural e histórica. Então, assim, se ela não se sente bonita, além de não se sentir, aí vem a síndrome da impostora, tem vários fatores ao redor que fazem com que ela fique pior em todas as outras facetas da vida dela. Então, autoestima, pra mim, é o ponto de partida de tudo. Não adianta eu falar de dinheiro se eu não tenho autoestima. Não adianta eu falar de carreira se eu não tenho autoestima. Então, assim, uma mulher segura, eu brinco, ninguém segura. E pra isso ela tem que estar se sentindo bem. E às vezes não é só a beleza externa, né? A beleza externa é a consequência, mas é um trabalho ali, né, psicológico que vai transparecer em tudo, né, que você... Eu concordo. Na verdade, a forma que a pessoa se apresenta diz muito a respeito dela, né? Então, vocês, até no mercado financeiro, como ensinar finanças sendo que o indivíduo é um quebrado, né, Sérgio? É verdade. Então, assim, como que eu vou oferecer qualquer segmento do mercado, eu não estou com uma boa apresentação, eu não me visto bem, não falo bem, então acho que não tem muita credibilidade, né? Então, a nossa atitude determina a nossa altitude. Então, quando o indivíduo boa bem, essa, como é que é? Repete, vai. A nossa atitude determina a nossa altitude. Adorei. Adorei, amanhã tem post. Olha só. Então, quando você tem a atitude de se vestir bem, falar bem, estar bem consigo, estar bem com a sua estética, né, pessoal? Aí isso determina a altitude. E a pessoa que você quer se relacionar, a pessoa que você quer se conectar. Então, essa é a minha visão. É isso aí, não. E assim, vamos ser sinceros. É muito mais legal você conversar, trocar ideia. Você tá bem com uma pessoa que ela tá bonita por dentro e por fora. E o ser humano gosta do belo. A gente não tem como negar isso, sabe? É muito mais fácil e gostoso de olhar para aquilo que é belo. E não é belo num padrão de beleza. Se a gente olhar os deuses gregos... Tudo que é agradável. É agradável, né? A gente gosta de ver... Eu vi isso num podcast, acho que do Bruno Perini. Ele falou, eu adoro assistir uma corrida de cavalo. Aquele cavalo maravilhoso, lindo. É belo. É um cavalo. Mas eu tenho um ponto em relação a isso. No mercado que a gente trabalha, isso é polêmico. Porque quando a mulher é muito bonita, perde a credibilidade. Bem sucedida, perde a credibilidade. Então vocês não teriam credibilidade nenhuma. Olha só. Não, é que então a gente tem que se provar mais, entendeu? Foram anos. A gente tem que trazer estudos de Harvard mas é porque na mesa, é um né? mercado que, assim, o que eu sempre falo aqui,
que existem correções históricas a serem feitas. A gente, né, desde a época da caverna, se a gente for, não sei o que e tal, se a gente for falar de machismo e tal, dentro do mercado financeiro, é um mercado predominante por homens. Sim. Então, vocês estão invadindo o mercado e estão dominando o mercado, mostrando que vocês também sabem fazer muito bem, igual os homens. Então, existe uma correção histórica a ser feita, né? Sim. E para isso tudo existe ajuste. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Minha mãe vai ficar ela briga comigo, porque toda vez que eu falo isso, porque Briga, na verdade, tia, pode brigar. porque quem foi mais machista na minha casa foi ela que me ensinava a ser machista, entendeu? Então, A culpa é das mães mesmo, né? Quem exato, criam os filhos. exato. Então, existe essa correção histórica a ser feita. Mãe, beijo, te amo. Senão ela me bate com o colher de pau. Existe essa correção histórica. Então, e vocês estão fazendo isso. Sim, né? Daqui a 20 anos, o mercado financeiro vai ser muito mais equalizado Sim, entre sem homens e dúvida. mulheres, graças a vocês. Sim, que estão sem desbravando o dúvida. mercado, não é É verdade? que muitas vão ficando, né, por esse caminho. Mas assim, em todos os mercados, Né? e homens também. E assim, esse mercado financeiro, eu tenho amigos do mercado financeiro, é um mercado que não sei como é que vocês aguentam, porque é um mercado muito, muito doloroso, assim, porque você está lidando com o dinheiro dos outros, a vida dos outros, né, os sonhos dos outros, às vezes o cara está colocando um dinheirinho ali que é a faculdade do filho no futuro, então a pressão é muito forte, e eu estou falando embaixo, e quando você vai para as big, os grandes investimentos, as grandes casas, Credit Suisse e outros bancos, a pressão em cima de vocês é absurda. É resultado. Você não pode falhar. Não. Exato. Né? Não tem espaço para falha, é meta, Então, intensidade. seja homem, seja mulher, vocês são espremidos. Sim, sem dúvida. É uma pressão absurda. Né? Acho que tem até histórico de pessoas que até se suicidou, porque ele dorme multimilionário e acorda pobre. Né? Mas Então, aí que entra o papo da educação, né? Porque as pessoas, elas começam a investir com esse bordão de que vão ficar ricas, né? Investem para ficar ricas e aí acabam fazendo investimentos que elas não têm nem conhecimento e perde tudo, E aí né? mora o perigo, né? Exatamente, aí que mora o perigo. E eu acho que tem o trabalho que as assessorias de investimento estão fazendo hoje, as que têm responsabilidade, porque não são todas, né? Quando a gente vai falar desse mercado de assessoria também é um pouco complicado, é a questão da educação, né? Você está investindo para preservar o seu patrimônio, para alcançar um objetivo e, de repente, isso sim pode te deixar mais rico, mas não é a solução para a sua vida. Você não necessariamente vai enriquecer porque você virou um investidor. Não tem solução de curto prazo. O brasileiro adora uma receita, né? Vai fazer o dinheiro. Agora é a pirâmide Telex Free. Agora é o Mogno. Agora é o avestruz. Agora é o Bitcoin. Não tem receita, né? A receita vai ganhar mais dinheiro. Você tem que fazer mais receita, mais renda para investir e ir multiplicando. Mas não vai multiplicar só com investimento, entendeu? É verdade. Não existe. É verdade. Tem que diversifica a receita, vai ganhar mais. Ô, Rafa, mágica, né? Rafa, tá cheio de pergunta legal. Faz aí uma e faz duas e deixa o pessoal, vai mandando mais perguntas. Tem mais ajuda dos perguntas. universitários? Aí, Tô com medo das tem perguntas. Tenho uma pergunta para as meninas. O que vocês acham sobre o mercado financeiro em relação com as promotoras de crédito que atendem pessoa física e também PJ? Esse mercado está numa boa fase? Promotora de crédito. Bom, a gente pode falar do mercado de assessoria de investimento, que realmente você pode atender pessoa física e pode atender a empresa da pessoa que é pessoa jurídica. E como eu comentei aqui, né, pouca parte da população ainda investe. A gente vê esse boom XP Investimentos, BTG e outras casas, e eu acho que isso foi muito mais o trabalho por parte da XP, de criar esse desejo, né, pela marca, de querer investir, dado esse percentual da população brasileira que investe, que ainda é irrelevante. Tem um espaço gigantesco, sim, para a pessoa ingressar nesse mercado. No entanto, enfim, você acha que isso
Então, pensando na pessoa física, eu acho que tem espaço, mas eu acho que a gente precisa saber fazer a curadoria do que tem hoje em dia, porque tem muita coisa aí. O investidor está até um pouco confuso. E pensando em PJ, que eu acho que agora que está se despertando, né? Por exemplo, a sua empresa, talvez você não saiba, mas você consegue estruturas dentro do mercado de capitais que vão te dar... maximizar a sua receita. Não só maximizar a receita, mas te dar crédito. Soluções. Que o banco te daria muito mais caro e que você consegue através do mercado financeiro, né? Então, o crédito, você fazer soluções de crédito. Eu trabalho hoje numa empresa que é especialista em estruturação de crédito de médias empresas. Então, eu vou estruturar ali um CRI, uma debênture de 10, 15 milhões. São empresas pequenas que precisam, né? Pequenas, entre aspas, obviamente, que precisam desse capital e que muitas vezes vão num banco muito caro o crédito, precisa de fazer a fomentação ali dos projetos, não consegue. E não tem assessoria nenhuma. Não tem assessoria e o mercado financeiro tá cheio de solução. Então, assim, antes de você ir lá no banco pegar um dinheiro, fala com o mercado, porque o mercado ele tá muito mais evoluído para esse tipo de coisa. E as empresas não sabem. O Luiz, ele não precisa pegar, ele precisa investir. Se eu fosse vocês, eu pegava o dinheiro dele. Não, mas para que ele vai investir? É claro que ele vai investir, mas se ele for investir na empresa dele, ele não vai investir capital próprio, porque capital próprio é muito mais caro que capital de terceiros. O dinheiro tem um preço no tempo, Rebeca. né? Explica isso pra galera que tá assistindo. Eu posso deixar a aula para economista, né? Mas assim... Não, explica. Vocês duas, expliquem, porque isso é importantíssimo, gente. Não vou me meter. Eu vou deixar mais pra você, mas eu só vou dar um overview nesse sentido, porque as pessoas, muitas vezes, assim, vou dar um exemplo claro do brasileiro, que é a compra de um imóvel, né? E aí, eu via muito isso quando eu trabalhava no banco, que o cara tinha lá o dinheirinho dele da vida toda, né? R$1 milhão, por exemplo. Eu vou comprar agora um apartamento, muitos médicos, inclusive, fazem isso direto. Não, eu vou comprar um apartamento, mas eu vou comprar à vista. Na época, os juros estavam altíssimos, estava tipo 14%, era 14,75%, estava no auge dos juros altos. E aí o financiamento estava super caro e o cara, na verdade, ele ganhava muito mais dinheiro investindo do que o financiamento. E aí mas você não precisa resgatar, porque para você se capitalizar de novo vai demorar muito. O custo de você se capitalizar é muito caro, porque é o custo do capital próprio. Quanto tempo você levou para juntar 1 milhão? Então, é muito importante o papel dos bancos nesse sentido do crédito, não só dos bancos, mas como outras instituições financeiras. O crédito sempre foi importante desde que surgiu, porque ele consegue dar essa alavancada na economia como um todo. Exato. Então eu falava pra ele, para de pegar porque se tiver uma reserva de emergência, não vai ser crédito imobiliário que vai pegar um CDC, que ao invés de custar 10% no ano que custava na época, vai custar 3% ao mês. Então assim, vamos fazer essa conta, mas as pessoas, um médico todo estudado, ele não consegue fazer essa conta. E aí a gente explicava pra ele, então, não vou mais gastar meu 1 milhão, vou gastar 300 mil de entrada, ainda vou ter uma reserva boa. Então, o capital de terceiros, ele é muito importante e ele é mais barato quando a gente, né, faz essas estruturas. Mas explica melhor. Não, você colocou muito bem. Eu acho que isso complementa a pergunta que foi feita aqui pra gente. Se tem espaço para pessoa física, pessoa jurídica. O trabalho do assessor é olhar como um todo aquele patrimônio da pessoa que ele está atendendo e trazer essas soluções. E isso que você colocou, quando você entra um cliente no escritório na frente de um assessor, ele vai trazer essa questão, né? Olha, você pretende comprar um imóvel? Olha, talvez não seja necessário você pagar esse imóvel à vista. Se for com essa taxa de financiamento, você pode investir aqui e ter uma renda mensal que vai mais... Que vai pagar a parcela. Exato. Assim, eu acho que é muito pessoal, né? De cada indivíduo. Às vezes o cara, ele tem um patrimônio, vocês têm a ferramenta certa para utilizar. Exato. Não é? Então, o meu sonho agora, Sérgio, é ser atendido por nós. Vai ser um grande prazer. Mas é replicar minha unidade de negócio e, quem sabe, até abrir capital, né? Então, assim, hoje o mercado está muito arrojado. Não dá mais para você ser amador em nenhum segmento, né? Então, eu imagino também no segmento de vocês que hoje tem coach financeiro, né? Que está lá instruindo a pessoa a investir o dinheiro dele, enfim. Então, é fácil quando a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né? Quando a pessoa é irresponsável. Então, isso é em todos os segmentos, né? Então, eu digo dentro da medicina, dentro da economia, dentro tem da bons profissionais em todos os lugares, sim. bons e ruins. Ruins, isso que ele colocou é interessante, né? Dos profissionais que não são tão bons e podem depredar, de repente, o patrimônio
de uma família. É por isso que não vai no papo do amigo, entendeu? Busca uma instituição, olha se ela de fato tá credenciada a CVM, se aquele assessor tá certificado de fato. As pessoas elas vão assim, não, porque meu amigo tá fazendo 10% ao mês. E se É não tem sempre o muita vantagem, amigo, né? É sempre o Porque, amigo. assim, esse negócio que a gente pesquisa o mercado e vê que tem uma rentabilidade de 1,5% em alguma aplicação de médio risco. Daí o indivíduo vai lá e vai no mercado e vê uma aplicação que ele vai investir e vai ganhar 10, 15%. Ora, tem alguma coisa errada, Ainda né? tem gente Exato. que acredita nisso? Tem. né? Tem pois é. Muita. Muita gente que Só cai não os nesse golpe. cariocas, viu, Sérgio? Carioca não cai Carioca nisso. É porque carioca é o que faz, né? O paulista Não, deve mas cair. posso falar? Desculpa os carioca. Mas posso falar, eu já caí muito. É mesmo? Agora não, mas não, a gente tem informação, gente. Sim. Hoje a gente não pode, né? Pesquisa, né? Põe no Pesquisa, Google. dá um Nós Google, somos contemporâneos, né? Lá no Rio tinha aquele lance da tampinha, que tinha a bolinha também, o camarada ficava jogando ali, pegava... tinha, isso na praça? tinha malandragem? Sim, é óbvio. É mesmo? Eu pensei que só em São Paulo. Eu não sei nem do que vocês estão Ah, falando. não é da época delas. Não, eu tenho 20 anos. Ah, olha só. Tem pergunta pro doutor, hein? Pergunte. É mesmo? Vamos lá. Bia Santana está perguntando, doutor, me ajuda uma solução. Emagreci muito rápido, meus seios ficaram flácidos, mas não queria pôr silicone. Tem jeito? Tem sim, cada caso é um caso, mas pode ser avaliado. Deixo aqui aberto para a Bia, Isso. para a Bia nos procurar lá no direct da Clínica Gianotto. Temos tecnologia, por exemplo, o Venus Legacy, é uma tecnologia que ele gruda a pele ao músculo, né? Então, dependendo da região, que a pessoa muitas vezes fala da mama, mas é o colo que vai fazer toda essa estrutura. Às vezes ali a pessoa emagrece, sobra tecido, sobra pele de abdômen, né? As mulheres falam que quando se curvam, normalmente fica aquela pele chata ali na região do umbigo, né? Sei Após bem, a gravidez. Né? A gente sabe. Vocês sofreram com isso? Eu tô sofrendo ainda. Então tem o Ultraformer, por exemplo, que é uma tecnologia de ultrassom micro e macro focado, Bia, que a gente consegue, em tese, grampear essa pele ao músculo, né? E com isso dá mais sustentação. Maravilhoso. Caramba. Ana Paula também dizendo que chegou na clínica do doutor, que concorda com ele sobre autoestima, que chegou lá com a autoestima no chão e saiu se sentindo princesa. É mesmo? É a Ana? Ana Paula, sou paciente. Ah, um beijo, Ana. Obrigado, viu? Eliana Neri, realmente se não tiver autoestima, a vida é muito sem graça. Parabéns. Tem que falar de mim, né? Ela já pôs aqui, nem sei. A gente tá falando de autoestima e tá falando de economia, né, Sérgio? Aham. Então, ainda falando daqueles coaches, o que normalmente esse indivíduo faz? Ele vai numa região próspera, ele aluga uma casa lá, ele compra um carrão em 60 vezes, não é, meninas? E daí ele fala, olha, eu sou próspero, eu consegui, eu saí do menos 15 e hoje eu tenho isso. E quando você vai ver de fato, não é nada daquilo, né? Então, o indivíduo mora de aluguel, aquele carro é carnê, não é? Sim, E quando ele está pagando, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? é verdade. Ou o carro não está em busca e apreensão. Mas olha só, mudando de assunto, eu vou falar, eu fui na clínica do Dr. Gianotto e saí princeso. Que lindo! Qual dica você Filtro dá da vida real. É verdade. pro empreendedor? Dica para o novo empreendedor que está começando seu negócio. Olha, não existe receita assim pronta, né? Mas persistir, lutar. Eu, com 11 anos, foi meu primeiro emprego, eu fui office boy. Então, com 15 anos, eu tive uma ideia ali de fabricar um spray limpa-lentes, que é limpa-lentes de óculos, sabe, Sérgio? Sim. E daí ali eu comecei a vender para várias empresas, entre elas a Chili Beans, Mormai, Triton, e nós ganhamos todo o território nacional. Então, lá atrás, através de uma estratégia, de uma visão, que era um limpa-lente de gotinha, a gente fez spray e deu super certo. Então, eu costumo dizer que onde eu ponho a mão prospera, mas porque eu insisto, persisto, eu acho que essa é a receita. A gente primeiro focar, como eu falei inicialmente, procurar a visão de um especialista, né? Dentro da medicina, na década de 80, 90, tinha um médico generalista, né? Então, depois passou a ter as especialidades e hoje nós temos as subespecialidades. Então, tem um indivíduo lá que é oftalmologista, ele faz só catarata. O ortopedista faz só mão, só joelho, enfim. E dentro da economia também tem isso, Eu adoro né? falar isso daí. As subespecialidades. Adoro esse ponto, porque a pessoa Boa. fala, chegou o economista, aí começa a perguntar de tudo que você possa imaginar. E o dólar? A E a dólar Petro? E a Vale? Vai do dólar pra Petro, pra renda fixa, pra corrupção, de repente o assunto tá em Brasília, de repente aos Estados Unidos, de repente ao Japão. E eu gosto de falar Falar isso. nisso, qual que é a previsão para as eleições de 2022? Boa. Sérgio, se você falar de política, a gente vai ficar 50%
50% a nosso favor, 50% contra. Não, tá tranquilo. Mas isso é um ponto legal, né? Porque como economista, você também tem um universo, né, de subprofissões que você tem ali. Então, por exemplo, eu sou economista dentro de um escritório de agentes autônomos, mas só que eu não trabalho diretamente fazendo a carteira dos clientes. Então, tem os assessores que não necessariamente são economistas, mas fizeram a sua certificação, o curso ali e trabalham com investimentos. Tem o economista que às vezes trabalha numa multinacional, fazendo projeções de outros indicadores. Tem pessoas que trabalham com o cenário econômico, que é o meu caso. Eu vou lá, vejo como que está a inflação, atividade econômica, se vai subir a taxa de juros, se vai cair a taxa de juros, como que está a inflação. Então, tem um universo, né, de áreas que o economista pode atuar. Então, isso é uma coisa que me deixa louca. Vocês conhecem economista pobre? Sim. É. O economista ele não tem obrigação de ser bem-sucedido financeiramente? Mas as pessoas acham que o economista aprende na faculdade. Finanças, e é outra pessoais, coisa. Mercado de capitais. Não tem nada... hoje os cursos eles estão evoluindo e aí tem a questão das faculdades. Tem faculdades que focam mais para esse ambiente de mercado financeiro, de investimentos. Então, houve uma evolução, né? Nos últimos anos, quando a gente fala dessa questão de mercado de capitais, você é economista, então me dá a receita para ficar rico. Não é assim. Claro. Então, eu acho que hoje teve uma evolução quando a gente fala em termos de educação e das faculdades, mas não era bem... Eu fiz essa pergunta porque, assim, o que eu vejo, a maioria das pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, e amigos que são bem-sucedidos, eles têm uma coisa em comum, que é a inteligência emocional. Sim. É um fator Exato. psicológico. Sim. Sem dúvidas. Sim. Né? Sem dúvidas, eu acho que esse é um aspecto bem relevante para um investidor E para um bem empreendedor. sucedido. Para um empreendedor, um investidor bem sucedido. É o ponto de largada. A pessoa vai começar a investir e vai para outros ativos que vão sendo, conforme vai evoluindo e o perfil de risco vai para ativos mais arriscados. E se ela não tiver inteligência emocional, e eu acho que isso foi ilustrado lá no ápice da crise do Covid, em março, quando a bolsa caiu. E aí todos os clientes, pessoas físicas, ficaram desesperados e quiseram sair vendendo, se desfazer, porque achavam que aquilo podia cair mais. E a bolsa fechou com uma super alta naquele ano da pandemia, que foi 2020, né? Que eu já estou perdida nos anos. Lembra daquele problema que deu na Petrobras, aquele tempo? Né, que, Só deu problema, né? Então você me fala. Não, que as ações foram lá, acho que chegou a R$2, um negócio absurdo. Exato. Eu conheci um cara que ele vendeu tudo que ele tinha, tudo. Carro, casa, tudo, bar, tudo, e falou, cara, eu vou dar all-in. Esse cara, hoje... Eu acredito. Ele tá super próspero, a vida dele. Então, mas foi o cara. E aí hoje eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram e teve uma pessoa que me mandou assim, acho que foi assim, não aguento mais ter medo ou alguma coisa assim. E eu falei, olha, tem dois tipos de medo. O medo de você vai sofrer um acidente, você vai ser assaltado, é um medo normal. Do que você não controla, né? Exatamente. Mas tem muita gente que tem medo de ter medo. E o medo faz parte da vida. E o problema é que o medo paralisa e a pessoa não consegue evoluir, né? E é isso. Se você não se propuser a sentir medo, e também eu falo até, que eu até hoje não consegui lançar, mas está bastante avançado o meu livro, que é Imune ao Caos. Enquanto você não abraçar o caos e perceber que o caos faz parte... O caos é a vida sendo vivida. É isso aí. Então, é por isso que eu falo que o fator principal, que nem me perguntam, qual que é o segredo, como é que você chegou onde você chegou, da onde você saiu? Eu falo, olha, só porque eu aguentei mais pancada do que os outros. Resiliência, né, ao processo. Exato. A arte de cair e levantar todas as vezes que foram precisas. Esse título do livro é fantástico. Qual que é o título? Imune ao Caos. A gente vai ter que cobrar isso aí. Quero ler. Eu preciso ter disciplina para poder terminar o livro, mas tá bem avançado. Mas a questão de você ter a blindagem emocional é importante não só em finanças, mas em todo sentido, né? Sim. Na medicina tem a questão de hemostasia, que significa equilíbrio ali, né? Isso é difícil quando a gente fala de estética, né? Porque cada vez mais as mulheres estão se cuidando, só que também está ficando cada vez mais claro que há um excesso por parte das mulheres, eu acho que né? Compete muito ao profissional também fazer essa dosagem, né? Porque eu preservo muito a identidade do meu paciente.
Quando eu vejo que está saindo ali, eu alerto. Então, assim, é óbvio, a gente estava falando ali atrás, que os padrões de beleza, ele é mutável, né? Então, o padrão de beleza dos anos 80, 90 não é o mesmo hoje. Às vezes eu recebo alguns vídeos de uma mulher com os lábios parecendo uma linguiça ali, né? É verdade. Mas é isso, eu acho que tem que ser comedido, a gente tem que ser equilibrado. Isso para a vida, no relacionamento, equilibrado com finanças, equilibrado também ao se cuidar, porque tem pessoas que se perdem, inclusive, para se cuidar. Sim. Então, ele não tem limites, né? Ele acaba um procedimento, a minha esposa está me ouvindo, ela sabe. Ela é vidrada em se cuidar. Então, ela coloca prótese, troca prótese, faz abdominoplastia, depois quer fazer tecnologia. Então, assim, olha lá, minha família linda. Olha lá. A Liliane, Samuel, um beijo para vocês. Faltou a Gabi nessa foto. A Tá Gabi... bem de óculos, hein, doutor? É mesmo? É verdade. Tava gordinho aí, né? Tô voltando. E faltou a Gabi. Casa aí, de minha ferreiro, filha... espeta de pau, hein? Verdade. Mas aí, você tá bem, pô. Faltou a Gabi na foto. A Gabi tem 21 anos. Vai ser médica, né? Vai ser médica. A Gabi tá indo aí pro 5º período. Aliás, 5º ano. E a Liliane, essa linda aí, que eu tô com ela já há 26 anos, Sérgio. Caramba. Mas E são hoje- jovens, pô. Então, Como é que agora tem eu tô uma filha tentando de fazer 21 conta. anos? Somos contemporâneos. Eu tenho a mesma idade do Começou Sérgio cedo. aqui. Ué, que saudade de ver essa foto da Universal de... Ah, eu pra também lá. queria ir pra Disney. Precisa. Não O vai me dólar baixou, perguntar do aproveita. dólar. Não vai me perguntar do Não, dólar. quer? O dólar vai baixar mais? Economista, cadê sua bola de cristal? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco de economia. A gente falou de Não, a casa gente vai de querer saber. casa de ferreiro, espeta de pau em todas as profissões, né? Então também tem o economista que o senhor já acabou de falar, o cara que tá quebrado e é economista, né? É verdade. Então por isso que o mercado não admite mais amadorismo. Existe a Não. especialidade e as subespecialidades em todo segmento hoje, né? Exato. Sem dúvidas, sem dúvidas. E você estava comentando há pouco da sua área médica, eu falando de ser economista e trabalhar no mercado financeiro. E eu acho que um outro tema que também acaba casando com o que você estava falando de correr risco e ficar rico do dia para a noite ou ficar pobre do dia para a noite é essa questão dos influenciadores que vão surgindo e que não influenciam para o bem e acabam influenciando para o mal, né? Então, eu acho que está cada vez mais difícil no meio digital a gente distinguir o que realmente vai ajudar a gente a melhorar o nosso processo educacional, principalmente em relação a finanças, porque uma família, de repente, pode perder tudo por um descontrole emocional de um pai ali de família que, de repente, escutou durante uma noite um Instagram de alguém falando que dá para fazer milagre, sei lá, com R$1.000, a pessoa vai ficar milionária, às vezes R$1.000 é o dinheiro que aquela família tem, né, por um período aí relevante. Mas tem uma coisa, tem as pessoas que estão fazendo um monte de coisa sem saber, e tem as pessoas que você falou que é o medo, que estão paralisando pelo excesso. Pelo excesso de informação, tem um livro que chama Paradoxo da Escolha. As pessoas hoje têm tantas escolhas, têm tanto conteúdo, que ela, na verdade, no final, ela paralisa e ela não consegue nem sair da poupança, no nosso caso, porque ela é bombardeada o tempo inteiro. Então, é um pouco até, se você olhar, fazendo um paralelo com o teu negócio, é tanto procedimento estético que no final, peraí, eu tô com medo que eu não sei. Eu, quando fui fazer, de verdade, a doutora Vilmara, que foi minha médica, eu tremia, porque eu fiquei com medo de sair com a imagem, igual a gente vê no Instagram, toda deformada. Eu tava com medo. E ela, cara, calma, não vou te deformar, você tá maluca? Eu falei, mas é que a gente vê tanto. É o excesso de informação. É o excesso, Você que vai vendo no deixando a Instagram. gente com medo. Então, essa paralisação tem que ter cuidado. Quando eu precisar fazer qualquer procedimento, eu também vou ficar com medo. Ele faz monte Não dá pra piorar, tá? Mas tá vendo, né? Ai, ai. Família é isso, né, gente? É verdade. Né? É, prima, Quase né? família. Vou deserdar. Ô, Nevares, você tá assistindo? Bota de castigo, por favor. Ah, lá em casa quem põe sou eu. Vem cá, me fala uma coisa. E como é que é conciliar aí essa vida? A gente fala de correções históricas, mulheres independentes, poderosas, e aí a vida profissional, mercado financeiro, essa loucura e maternidade. Eu adoro esse assunto, porque sempre quando eu abro caixinha, as pessoas falam assim, como é que você consegue conciliar todo o seu tempo com tudo que você tem, né? Porque aí é filho, é o relacionamento, é o trabalho, enfim, são várias as facetas da mulher, né? E às vezes muitas mulheres nem trabalham porque, eu não vou conseguir dar conta, não consigo dar conta. E sim, a conta muitas vezes não fecha, porque eu acho que a gente tem que chegar e falar que a gente não é uma Mulher Maravilha, entendeu? A gente precisa de ajuda. Eu acho que é aí que tá a grande diferença.
Mas nem todas têm essa possibilidade de ter ajuda, né? Acho que antigamente a gente vivia em comunidade, né? Então, assim, a gente tinha um filho, tinha que trabalhar, as tias ficavam, as avós ficavam, as vizinhas ficavam com os filhos. Era todo mundo criado ali na rua, todo mundo junto. Hoje em dia, você tem um filho, você não tem amiga pra criar, você não tem a mãe que não tá perto, porque você tá morando em outra cidade. Então, você precisa se virar. Então, eu acho que o mais importante é você ter essa rede de apoio. Você escolher um bom parceiro, que eu acho que o pai é super importante. Ele não é o pai ajuda. Não ajuda nada, ele tem obrigação tanto quanto. Né? Ele tem lá toda a sua rotina que também tem que ser moldada para o que está acontecendo na vida do casal e dos pais. E eu acho que a mulher... Eu criei um mecanismo para equilibrar a minha vida. E eu falei isso esses dias num jantar de mulheres de negócios de 45 mais, eu era até a mais nova, né? Hoje a gente vai ser a mais velha. Nesse jantar eu era a mais nova. E as mulheres falaram muito isso. Tava até a Karen, que foi a palestrante. Ah, Karen. E aí Karen Musklin, um beijo. Pois é. E aí todas falando, é difícil equilibrar, né? Porque tem hora que você tem que ser a esposa, e aí você tem que ceder um pouco, tem hora que você tem que ser a mãe. E naturalmente, eu percebi, me falaram, que a cada uma das minhas facetas eu mudo meu estilo de roupa. Parece besta isso, né? Mas não é, cria um gatilho. Então, assim, na hora que eu sou a mãe, eu visto aqueles vestidões, assim, mais românticos. Na hora que eu sou a executiva, eu vou de executiva. Na hora que eu sou a... relacionamento. Amante. Eu vou de cropped, né, mulheres? Vamos colocar um cropped. Então, assim, isso vai criando gatilho pra você equilibrar os teus pratos e você ser a sua melhor versão naquela versão que você precisa ser naquele momento. E isso me falaram e eu comecei a reparar e, de fato, como que a Justa funciona, Mas eu vou super. fazer uma provocação e quero que a sua opinião também. Vamos lá. Luiz. Vocês não acham que vocês, mulheres, estão se cobrando demais também para tudo, para ser perfeita em tudo, e que tem que competir com o homem, que tem que ir pro mercado financeiro, e tem que cuidar da casa, e tem que cuidar dos filhos? Vocês não acham que vocês estão se cobrando demais também? Ah, não. Hoje eu tô delegando tudo. Eu acho que eu já tive essa fase. Hoje... Você, mas eu acho que é a mulherada. Não, no tem geral. Tem que aliviar a pressão. Tem que aliviar a pressão. Não acha, doutor? Tem que aliviar. A mulher não precisa ser perfeita. Isso que é o Ninguém é problema. perfeito. Você vai Agora, errar. homem super mulher, né? E aí é que erra, não nós é? somos limitados e temos que entender essas limitações, né? Agora, eu vejo, de forma geral, uma disfunção na sociedade no sentido de mãe, pai. A gente vê a geração dos anos 80, 90, o pessoal não quer casar mais, Sérgio. Porque se imagina, o indivíduo que nasceu na década de 90, a mãe dá tudo pra ele, ar-condicionado, joguinho. Então, Ele não quer sair de casa. Tem uns homens de 30 anos dentro de Outro dia casa. vi no UOL uma matéria. Casei e moro com a minha mãe. Não vejo problema nisso. Não, uau. E daí o que acontece? Cria-se uma disfunção, né, na sociedade. Então eu fui convidado para ir para uma festa de um grande amigo, e essa festa é muito badalada. E estava com a minha esposa e a gente começou a observar a quantidade de casais ali, de indivíduos não casados, na verdade. Então eu cheguei à conclusão de que realmente daqui a 10, 15 anos não sei como é que vai ser isso, essa disfunção, né? Sim. Porque ninguém quer assumir responsabilidades. Mas tem outro lado, doutor, que é assim, nós mulheres um pouco mais bem-sucedidas, vamos dizer assim, e isso ficou muito claro nesse jantar com a Karen, que a maioria já estava no segundo casamento ou já estava buscando o terceiro. Upgrade, querida. Entendeu? Upgrade. Não, tudo bem, porque a gente vai evoluindo, beleza. Mas a questão é que os homens não estão sabendo lidar também com essa mulher que é mais bem-sucedida. E eu passei por isso, o Serginho sabe, assim, o meu É que as ex-marido... mulheres não são mais tolerantes, como eram antes, né? Porque elas são livres agora. Exato. Eu não fico mais por conta do É financeiro que com meu existiu marido. por muito tempo o homem que sentava no potencial da mulher, da própria esposa. Porque justamente por vaidade. Não quer ver voar. Exatamente. Então ele sentava... Porque ele perde o controle ao ver voar. Controle e ao mesmo tempo ele se inferioriza. Sim. Porque o homem, quando ele não tem a autoestima, não tem Mexe com televisão, a autoestima É a do homem. insegurança. Aí, né, ele- Mexe com a autoestima do homem. Acho que Exato. quando a mulher vai ganhando uma projeção dentro da carreira e aí o cara se vê menos bem sucedido do que a mulher, e isso vai mexendo ali
no relacionamento. E isso é muito comum a gente ver, principalmente no nosso meio, não só no mercado financeiro, as mulheres Mas empresárias. até porque a gente vive num meio muito masculino e assim, a gente convive com homens muito ricos, bonitos. O meu namorado, sei lá como é que a gente chama agora, ele virou pra mim e falou, cara, é difícil ser teu namorado, né? Porque você tá sempre na roda, que é sempre um homem que pode ser melhor do que eu. Eu falei, cara, mas aí ele tá em segurança, entendeu? Nada a ver. Mas é normal. Mas acontece isso. muito isso com a mulher que trabalha no mercado financeiro. De estar se relacionando talvez com aconteça homens. com o homem também, mas o homem não fala a respeito. Exato. É que Né? Porque a porque mulher... ainda mais com as mulheres de hoje em dia, né? Que as mulheres, né, estão voando. Não é verdade? Você fala assim, a mulher, tipo, a Voando em esposa cima? tá vendo que o cara tá ali se relacionando com mulheres muito bem-sucedidas. Isso acontece também, né? Porque o meu namorado, de novo. Se o cara se sentir inferior porque a mulher é muito foda e ao mesmo tempo o cara... A mulher, ao contrário. O cara... Às vezes, e tem muito cara que hoje tá se inferiorizando por causa das mulheres também. Então, eu acho que existe aí... É muito confuso isso. Falou, não falaram. A questão da Eu dei uma desconfiança. Dilmada agora. É verdade. Acho que essa desconfiança aí realmente é muito perigosa, né? Então você tem que... Você tá junto, Ô, Rafa, tem não que fica confiar. rindo, não. A Rafa fica rindo mesmo, Rafa? É porque esse tema é uma mina, é um terreno minado. É esse tema. nevrálgico esse assunto. Mas você sabe o que eu acho? Acho que você tava na sua cabeça com aquela estrutura antiga, né? Do homem que pode estar se relacionando com as mulheres no período... Não, eu tô falando assim, é que assim como acontece com a mulher, acontece com o homem também. Sim, entendeu? sim. É isso que eu tô falando. Ficou claro pra mim. Só que é muito... que eu não soube explicar. É muito... Explica, doutor. É muito pessoal essa questão, né? Então, assim, tem homens que querem projetar a mulher e mulheres que querem projetar o homem. Eu até escutei um assunto que... É uma isso. história. A mulher que segura o homem também. Exatamente. Tem. É até o homem bíblico, tá né, voando. Porque Sérgio? tem desconfiança, é insegura. Mas eu tenho um exemplo legal. O meu marido, ele me apoia totalmente. Então, assim, eu tenho bastante exposição de sair na TV, de, enfim, fazer eventos e tudo mais. E, assim, ele pode ter aquele ciúmezinho no fundo, mas ele Apoia. super me Pra te apoia. projetar, né? Ele me Mas projeta. você Essa apoia é a ideia. ele. Por isso que eu arranjei um namorado que ele é meu Por isso que é bem chefe, porque ele sucedido. sabe quem eu sou eu, entendeu? Super, mas ele sabe, ele me conhece. É isso, e eu acho sabe? que ele sabe que isso é um ponto que é necessário para o Pra nosso você crescer. relacionamento vingar. Claro. Porque é uma coisa que eu valorizo. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto nele, amor da minha vidinha, Qual que é o nome dele? Leonardo. Ai, Léo, Léo. grande abraço. É essa projeção que ele me dá. Mas, Camila, eu tava vendo Sex and the City. Amanhã tem que mandar flores, viu, Léo? Tem mesmo. Eu tava vendo Sex and the City, a primeira temporada, 1998. Na época, em Nova York, a Carrie trouxe a seguinte discussão, que eu acho que tá super atual agora aqui no Brasil, né? Que as coisas chegam atrasadas aqui. Será que a mulher tá trocando o poder, aliás, o amor pelo poder? E, de fato, o que você acabou de falar? Se ele não deixar eu fazer as coisas do meu trabalho, Sim. o meu relacionamento não vai dar certo. Não. Então eu troco, sim, o meu relacionamento, o meu amor, pelo poder. A real é que Mas- eu também troquei Mas pela minha carreira. na sabedoria do meu avô, que falava que coração é terra que nem pisa e amor é substantivo abstrato. Se não houver, né? Se não houver reciprocidade, se não houver admiração mútua, não existe Não relação. funciona. Não existe Exato. relação. Não existe. E, na verdade, não é que a gente tá trocando o amor pelo poder. A gente tá trocando o amor... a gente continua trocando pelo amor próprio. Exato. Porque o poder que a gente quer é o amor... É minha carreira. É eu me amar. Se você não entender isso, desculpa. Porque Não, eu mas me quer amo saber? primeiro. Não, A doutor, não insegurança existe é ruim. nada mais admirável que uma mulher foda, não é? Pois é, eu acho lindo. É verdade. Né? E por isso eu sou apaixonado pela minha. Verdade. E eu gosto e quero projetar cada vez mais ela. Eu acho que quando tem a insegurança, aí melou tudo, não é? Exato. Então eu lido, Sérgio, você sabe disso, com mulheres lindíssimas, né? E minha esposa, ela é muito segura de si. Então você imagina só, ora, você tira a questão técnica e vai para a questão pessoal, né? Olha, meu esposo está atendendo uma modelo XWY ali, e, poxa, ela é muito, talvez, mais bonita que eu.
Então você imagina o emocional dela. Mas o nesse seu sentido. comportamento acaba ajudando Ah, no não dia a tenho dia. dúvida. Nesses 26 anos de casado, já até compartilhei com o Sérgio, se eu chegar para minha esposa agora e dizer, olha, eu estou indo viajar com 2 economistas para Nova York e nós vamos compartilhar o mesmo flat ali. Ela vai falar, amor, leva a blusa. Leva a blusa de frio. É isso. Então, eu acho que a Conquistou forma... a confiança. Exatamente. E não se compra confiança, se Não. Conquista. Exato. O doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho que é alguém que talvez lhe conheça. O senhor tem algum dilema? Dilema? É. O dilema Ele é até falou... antes só do que mal acompanhado. Boa, boa. E o segundo é prego que se estaca, toma martelada. Vamos ficar ligeiro, Serginho. Boa. Meninas, qual foi a maior dificuldade do mercado financeiro, né, em relação à pandemia? Ou, na verdade, a pandemia ajudou de alguma forma, assim como na medicina ajudou absurdamente, né? O e-commerce ajudou absurdamente. Com a pandemia, o mercado financeiro se desenvolveu ou teve grandes dificuldades? Não, acho que se desenvolveu, sem dúvidas. Assim, pensando em... antes de entrar nessa questão do mercado financeiro, do mundo corporativo, pensando no mercado financeiro, nos investidores, né? Então, eu acho que as pessoas que não tinham... plena capacidade de distinguir ali o que estavam fazendo no mercado, é nos piores momentos que a gente entende como que funcionam os investimentos. Porque quando tá todo mundo ganhando, ninguém procura se informar, vai indo lá no que o assessor tá falando, dá tanto, fica fazendo conta. Na hora que você olha a rentabilidade da sua carteira e aquilo tá negativo e você tá no meio de um caos, liga a TV, não sabe quando que vai sair da pandemia, quando a crise vai acabar e só vê notícia ruim, eu acho que ali os investidores entenderam o que é o tal do perfil, que você, né, o perfil do investidor, o quanto que você aceita risco, o quanto que você não aceita risco. E a importância de ter um assessor, né? E a importância de ter um assessor e a importância de você também entender um pouco mais, porque você não pode terceirizar também totalmente a responsabilidade do seu dinheiro. Se eu vou lá no doutor e ele fala algo que eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar com vergonha de perguntar para ele e entender mais sobre o procedimento que eu tenho que fazer e perguntar 300 vezes e depois mandar o WhatsApp. Mas dinheiro é um tabu, né? As pessoas, elas têm vergonha de mostrar que não sabem. Então, a gente não sabe se elas têm vergonha de mostrar que não sabem ou se elas não querem mostrar que não sabem para não serem golpeados com dinheiro. E eu acho que essa situação da crise acabou quebrando alguns paradigmas e fez com que também as pessoas fossem se informar mais. E também o fato de estar em casa, esse acesso às informações, acho que teve um boom gigantesco durante a pandemia de conteúdo. Todo mundo foi pro online, muito curso gratuito, muita live, conteúdo gratuito também ficou disponível para as pessoas terem mais informação e entenderem o que elas estão fazendo. Então, eu acho que no meio desse caos vieram alguns pontos bons, mas como a gente colocou aqui, né? Tudo uma balança. Da mesma maneira que teve muito conteúdo bom, também teve muito conteúdo ruim, né? Então... o digital explodiu, né? Explodiu absurdamente. Então... Sabe que eu não tenho estrutura para talvez gerir um investimento. E hoje tem aplicativos que você acompanha ali full time, né? Então eu estava atendendo um paciente que é advogado e ele falou, olha, acabei de ganhar aqui, me mostrando o gráfico, ganhei R$1.300.000 aqui nos últimos 3 minutos, né? E ao terminar, é verdade, que o valor que ele estava era um valor... Ele investiu alto. Sim, era um valor bem significativo, pelo menos para mim. E ao término do atendimento ali, 2 horas depois, ele falou, caraca, fechou 50 mil negativo. Então, você tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Eu não tenho, de verdade. Então, eu sou muito conservador. Tudo que eu auferi... Na verdade, é que você já arrisca na sua própria empresa, né? Não é que você é conservador, são diferentes investimentos. Nos meus negócios. Na verdade, eu tenho alguns games, né? Então, é muito legal quando você diversifica capital. Eu acho que isso é do passado, é agora e também para o futuro. O indivíduo que coloca tudo numa cesta só, todos os ovos numa cesta só, o risco é muito maior. Então, diversificar capital, no meu entendimento, é algo muito saudável. Sim. É verdade. Meninas, eu não posso deixar de perguntar. E esse mercado aí das criptomoedas? Vocês estão sabendo alguma coisa? Ontem me perguntaram o que era NFT. Vocês estão por dentro disso ou não? Olha, eu tava conversando esses dias, eu dou aula na Link, né? Eu tava conversando com o Álvaro. Eu falei, Álvaro, o que você tá achando aí no metaverso? Será que a gente coloca um dinheirinho, né? Porque vai daqui a
pouco vai explodir. Ele, cara, só de conversar, e olha que eu tô aqui no meio de jovem, me dá dor de cabeça, pesa, a gente tá velho pra fazer o entendimento. A real é que a gente não consegue processar as informações. Nós estamos velho, entendeu? Que essa galera de 18 anos conversa disso na maior naturalidade. Eu vou conversar, peraí. Pra gente é muito abstrato, porque a gente acaba não consumindo, Porque né? a gente tá, é da economia real. Mas a gente quer lastro. Mas é um rompimento muito forte de paradigma. Muito, dói. assim. Porque às vezes, se a gente olhar, quantos anos tem sua filha? Desculpa. Minha filha tem 8 anos de idade, ela joga Roblox. Então, a minha ela também. sabe melhor do que eu sobre o mercado de criptomoedas e de games. Então, o Robux, que é a moeda de lá. Isso, Robux. Já gastei bastante com Robux. Então, e aí, tipo, eles já vivem lá. Exato. Já vivem. Sérgio, mas é outra geração, nós somos muito físicos, né? Exato, a gente quer lastro. Nós queremos materializar. Então, tudo que a nossa geração não enxerga é arriscado, é perigoso, é desconhecido. Então, eles já vivem em outra realidade, eles vivem no virtual. Eu acho que nós somos a última geração que vai ser meio físico e meio digital. Né? Eu comprei o óculos para começar digital. a testar o metaverso do Facebook. Porque, inclusive, já tem uma assessoria que já tem um escritório dentro do metaverso do Facebook, tá? Só pra te falar, que depois eu conto Depois você me qual conta. Mas que o pessoal já tá testando. Eu tenho certeza que na hora que surgir a Faria Lima na metaverso, o BTG vai ter que comprar o terreno, todo mundo, que ninguém vai ficar de fora. Aí, Dedé. Entendeu? Então, aí eu falei, eu vou tentar estudar sobre isso. O André é o metaverso. Mas eu não domino muito o Também. assunto, não, mas estou buscando aprender. Por isso que eu comprei os negócios, tô olhando, tô vendo, porque eu acho que a gente tem que... Tem que acompanhar, né? É um mercado que tá em desenvolvimento. Então, assim, tem pessoa que ficou milionária com o Bitcoin e tem pessoa que também... É o mesmo papo do mercado acionário. É um ativo super arriscado, é um ativo que não tem lastro nenhum. Então, para quem tá começando a investir, não entende direito sobre esse produto, e não vai fazer isso por meio de uma assessoria onde tem um especialista que pode ir dando um feedback de como que tá andando esse tipo de investimento, vai aos pouquinhos. Assim como a gente fala do mercado acionário, coloca pouco, 5%, vai começar, coloca 1%, 2%, 3%, 5% no máximo para você colocar o pé na piscina. É a mesma coisa. Tem que colocar o que não faz falta, né? Sempre quando começar a investir, tem que colocar o que não vai faltar no dia seguinte para pagar as contas, para cumprir os compromissos. É né? que o pessoal acha que assim, eu vou começar a investir. Aprendeu? Mas o pessoal acha que vai começar a investir e sai da poupança direto para o mercado de ações. Sendo que no meio disso tudo tem uma infinidade de outros investimentos que você tem que ir caminhando aos poucos. Porque senão você vira gato escaldado e ainda fala, não, a bolsa é uma aposta. Não, é você que foi errado, entendeu? Então... não é disso, bingo. calma. Bolsa não é cassino, né? É isso que a gente gosta de falar. Eu particularmente, gosto muito do mercado acionário. E aí, quando eu vou conversar com os clientes, aí a pessoa vira e fala assim, vai ter eleição, né? Essa é uma pergunta clássica. O que vai acontecer com a bolsa depois da eleição? Aí eu virei pra pessoa e falei assim, olha, desculpa, se você tá preocupado com o que vai acontecer com a bolsa depois da eleição, então vamos fazer o seguinte, conversa com o seu assessor e vê, né, onde compensa você sair, um momento que compensa você sair dessas ações que você está alocada, porque você não vai conseguir aguentar a volatilidade que a gente vai enfrentar até esse período de eleição. Então, falando nisso, meninas, como a gente está num período pré-eleição, vale a pena investir no Tesouro Direto? Boa. Na verdade, não tem nem a ver com a eleição, tem a ver com a elevação da taxa de juros. Lá atrás, esse Banco Central teve que sair desse juros de 2%. E agora a gente, semana que vem, vai para uma taxa de juros de 10,75%. E deve parar lá para próximo de 12%. Então, essa é uma outra questão. Na verdade, o brasileiro, a gente gosta de falar que estava acostumado a sentar no pudim, né? Ficava nesses ativos que não tem risco nenhum e tinha uma rentabilidade relevante. O que veio e aconteceu com a pandemia? A pandemia colocou isso por água abaixo. A taxa de juros foi lá para 2% e quem vivia de renda sentado lá nos títulos do Tesouro teve que se movimentar e aí veio o pessoal para o mercado acionário para tentar ter mais rentabilidade. Uma dúvida de um cara que sabe pouco. Não, de um cara que sabe pouco. Com a elevação dos juros, provavelmente vai vir mais dólar ou não? Vai vir...
Sim, vamos falar um pouquinho então desse fluxo de investimento. Como que E isso... aí talvez baixe um pouquinho o dólar. É isso, A gente quer viajar pra Disney, não é isso? Bom, depende. Cada um pode viajar pra Disney num patamar. Pra mim tem que descer lá pra uns 4 pra eu ir pra Disney. De repente, pra você... 4 ainda tá caro. Vocês lembram o dólar 1 por 1 ainda? Eu peguei. Que delícia ir para os Estados Unidos com dólar 1 por 1, né, Sérgio? Ah, eu assistia Jornal Nacional e eu era fã do Bonner na época. Na época. Mas me conta, e aí? Isso que você falou é legal, né, para explicar para as pessoas. A taxa de câmbio é uma das variáveis mais difíceis que tem para fazer projeção. A gente fala para o economista. E isso que você comentou, a taxa de juros está aumentando, isso não vai trazer mais dinheiro para cá e bate na taxa de câmbio? E é exatamente essa lógica, porque lá fora, nas economias desenvolvidas, a gente tem essa taxa de juros muito próximo de zero ou até negativa. Agora o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, pode ser que ele eleve a taxa de juros e aí isso vai dar um susto de novo por aqui na taxa de câmbio. Mas a lógica é essa, a gente tem uma taxa de juros maior e aí o investidor estrangeiro vê uma oportunidade de rentabilidade aqui, traz o seu recurso para investir em renda fixa, só que a gente também vê o investidor estrangeiro colocando dinheiro no mercado acionário, inclusive, porque para quem tem dólar, a bolsa está em promoção, é tipo ir no braço, fazer compra. Então, a gente está tendo um ingresso, um fluxo financeiro relevante e isso está contribuindo para uma recuperação do real em relação ao dólar. Então, a gente saiu de um patamar no começo de janeiro que estava o dólar comercial uns 5,70, chegou a flertar com 5,75 e agora essa taxa está tentando se aproximar de uns 5,30. Por quê? Porque tem investidor colocando dinheiro aqui no país. Só que, o que acontece? O Congresso está de férias, a gente não tem um noticiário tão negativo pesando na economia doméstica. Então, quando o Congresso voltar a trabalhar e lá para o mês de março o Banco Central dos Estados Unidos começar a subir a taxa de juros e no meio desse processo começar todo o rolo que envolve eleição 2022, essa taxa de câmbio ela pode voltar a desvalorizar. Mas a lógica é essa. Sim, a gente está tendo uma recuperação por conta desse diferencial de taxa de juros, porque a taxa de juros lá fora está muito baixa e eles vão e colocam o dinheirinho deles porque aqui. se fosse só essa variável da taxa de juros, a lógica estaria correta. O problema é que tem outros fatores que mexem ali com o câmbio, né? E a nossa política, ela tem... É tão tranquila a política Pois aqui. é, né? Tá tranquila no mundo, né? A própria bolsa, né? Assim, investir no Brasil, você tem que estar acompanhando o cenário político, porque às vezes a empresa tá super boa, mas alguém falou alguma coisa e vai cair. Então, não 2021. E olha Isso que que a nós... Rebeca falou é o resumo de 2021, porque as empresas, elas saíram super bem, elas fizeram a lição de casa lá na pandemia, na crise. Sim. Então, saíram com uma condição de caixa ótima, performando bem. E aí a gente gosta de falar, né, que o micro ficou à sombra do macro. Por quê? Porque esse cenário político atrapalhou muito o desempenho que as empresas poderiam ter. É verdade. Não, e é a falta das reformas que deveriam ter sido feitas, né? Tributária, administrativa, essas coisas. Sérgio, mas a instabilidade política aqui no Brasil tá tranquilo, né? Tá equilibrado. Estável. Mas o problema não tá na Rússia, né? Então... Não, ainda tem isso, né? Porque uma questão dessa... Pois é. Falando de Ucrânia, que eu acho que você pode colocar aqui, ainda tem... Pode dar uma Tá movimentada mexendo. boa. E Na tudo- inflação, no bolso do brasileiro. E tudo isso tem ali um resultado final. Alguém vai ter que pagar a conta, né? E quem paga é a gente, né? Tudo que acontece no mundo reflete diretamente na economia. E também uma coisa que vocês podem também ajudar a explicar, a inflação não tá alta só aqui não. Tá Não. alta nos Estados Unidos, alta na Alemanha, alta na Europa. Isso né? mesmo, Então, isso que a Rebeca moedas fortes, hein? acabou de falar em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por que isso é importante para nós? Falar que fica passando uma coisa que está acontecendo lá longe, o que isso tem a ver com a gente? Bate no preço do petróleo, então a gente tem um encarecimento do preço do petróleo no mercado internacional, o preço do barril do petróleo está acima dos $90 o barril. Há algum tempo atrás, questão de semanas, estava perto de 75, 80,
E aí a gente vai abastecer o carro, tá ali, a Ucrânia e a Rússia batendo no nosso bolso. E a inflação, é assim, a gente tem esse estigma com a inflação no Brasil e, na verdade, no ano passado, a inflação está sendo disseminada no mundo por conta do encarecimento do preço do petróleo e de outras commodities, como commodities agropecuárias. Então, os vilões da inflação no ano passado, a gente fechou com um IPCA acima de 10%, por quê? Alimentação, o custo do combustível e energia elétrica pesaram no bolso do brasileiro. Então, a gente tem gastos de subsistência, né? E aí vem a questão da taxa de juros. Por que o Banco Central sobe a taxa de juros? Para tentar contornar a demanda. Só que esses preços que estão impactando no nosso dia a dia, eles não reagem à taxa de juros. Demora Ninguém muito, deixa. né? Não, mas ninguém deixa de comer, porque a taxa de juros. Se o Banco Central subir a taxa de juros para 50%, ninguém vai deixar de comprar comida. Se o Banco Central subir a taxa de juros para 50%, também não vai alterar o preço do combustível, porque é uma questão de oferta. Então a gente vive esse dilema e o cenário brasileiro, ele é muito mais complexo do que, de repente, analisar uma economia desenvolvida, uma economia norte-americana. Então, a gente tem as nossas particularidades que tornam o dia a dia por aqui complicado. E aí volta para o ambiente de investimentos. Por isso que não é tão trivial, né? A gente gosta de falar, ó, o Brasil não é para amadores. Não é tão fácil e tão simples assim investir por aqui, porque a gente tem várias variáveis que acabam influenciando no dia a dia, até coisas que a gente não imagina, como Rússia e Ucrânia, mexendo por aqui. Reflete diretamente. Exato. E vocês, como operadora financeira, vocês devem ter visto muito aí de 2, 3 anos para cá o dinheiro mudar de mão, né? Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Então, o indivíduo que tinha muitas posses ali, ele tinha muitas responsabilidades. Então, vamos pegar uma empresa, por exemplo, que estava instalada em 300 shoppings. Você imagina ele tendo que pagar aluguel das lojas, tecnologia, condomínio. Então, esse indivíduo quebrou. Então, esse cenário gerou oportunidades financeiras para muitas pessoas, né? Então, a pessoa tinha que estar no lugar certo, na hora certa, para pegar a oportunidade. O mercado tem um ditado que eu acho até feio, mas é bem isso, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Não Infelizmente, O Serginho vende lenço. Eu sempre tento me reinventar, né? E aí, inclusive, tem outra frase que me disseram no mercado financeiro: todo dia acorda um esperto e um otário, eles vão se encontrar. Né? Doutor, e no seu mercado, qual que é... Ô, Rafa, vê se tem alguma pergunta aí. Tem elogio pro doutor. Olha, eu tô sendo elogiado, viu? Será que alguém tá... Minha esposa deve estar pagando pra alguém falar bem de mim aqui, viu? Tem uma pergunta pro doutor e uma pra geral. Que é... Existem investimentos para menor de idade? Sem dúvidas, o investimento não tem a partir de 18 anos. Na verdade, eu posso abrir uma conta, escolho, né, uma assessoria, um banco que você quer se filiar, e aí você escolhe um escritório de agentes autônomos e eu posso abrir uma conta para minha filha, para Laura. Então, não tem barreira de idade. Você pode abrir uma conta no CPF do seu filho, ou você faz, né, dentro do seu separado. A minha filha, por exemplo, tem uma conta no nome dela e eu invisto o que eu acho importante para ela, porque ela tem tempo, né? Ela tem prazo. A gente pode colocar coisas mais arriscadas aí na carteira dela. Então, não tem essa o investimento para a idade. Não tem barreira. Maria já tá rica. Doutor, e aí? Qual que é a maior dificuldade do seu mercado? De beleza, bem-estar, longevidade, né? Sabe que eu tenho recebido muitas pacientes dos Estados Unidos, acreditem. Sério? Sério, mas é que o Brasil virou referência, né, nisso, né? Não só por isso, porque a moeda também nos favorece. Olha só. Então, e daí Gostei desse insight. Muito mais as mulheres da Flórida, né? Que lá a gente tem bastante latino-americanos, brasileiros, enfim. Então as mulheres vêm, tem vezes que eu atendo 10 pacientes ali dos Estados Unidos, elas já faz uma campanha em Portugal também, para turismo médico. Imagina, vem com euro para cá, compra a tua clínica inteira. Pois sabe que lá... barba, cabelo e bigode. Em Emirados Árabes teve ali, ele virou referência em transplante capilar, né?
Então, justamente porque pessoas se especializaram nisso e a moeda favorecia. E agora, ao contrário, aqui no Brasil, com o déficit aí da moeda brasileira, acaba favorecendo o indivíduo que recebe em dólar, mas gasta em real. Caramba, nunca parei pra pensar Porque nisso. você imagina Faz só. um pacote, cara. Caçamba. Um hotel. Um hotel, tudo. Vende o pacote inteiro. Aqui, o Botox que você paga R$1.200, na verdade, para eles estão saindo por $150, My $170. E lá, quanto custa? Por que eu paguei 5 mil hoje lá? Lá custa É porque teve que usar $1.300, né? $1.300. $1.300. Sim. Um Botox lá? Sim, então é muito, é bem próximo os valores, só que em real e em dólar, voltado à estética, né? Eu tenho uma colega patologista, só que ela faz estética na Europa e nos Estados Unidos. Ela falou, super funciona. Então, assim, essa questão de vaidade não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, acho que é um novo modelo de negócio para ganhar dinheiro. Impressionante. Nunca tinha pensado nisso, verdade, né? Mas eu acho que tinha uma pergunta ali para mim, né? Tinha? Vamos lá. Tem perguntando sobre criptomoedas, se o doutor tem algum NFT ou alguma cripto. Ou Olha, algo do tipo. então eu pensei que vinha alguma pergunta de neoplasia interarterial cervical e o pessoal quer diagnóstico saber na dos seus citologia din-din. oncótica. Aonde você está investindo seu Seus dinheiro, din-din. doutor? Olha, vocês Todo mundo deveriam quer fazer. saber. Quem fez a pergunta? Foi o Sérgio Pinto. O Sérgio Pinto. Vamos lá, Sérgio, você tinha que perguntar para elas aqui como que se investir, mas a resposta é não. Eu sou muito conservador. Dá pra pagar em criptomoeda lá na Diaroto? Olha, eu tô recebendo até vale Em Ethereum. transporte, refeição. Em petrodólares. Pois é. Tem um amigo que fala que dinheiro até de Júpiter, né? Então É isso aí. é bem isso. Mas eu sou muito conservador ainda, falando para o Sérgio. Eu ainda sou da geração do físico, de ver. Algumas pessoas me chegam e falam, doutor, vende as suas propriedades, que você vendendo, você pode alugar seu próprio imóvel. E com isso, foi ali uma pessoa me explicar isso, né? E é lindo de ouvir. Falou, uau, eu tenho 40 milhões de mobilizado aqui nisso, eu transfiro, eu desmobilizo, invisto no mercado. Só que, e a incerteza de você perder tudo isso, né? Então, eu acho que por conta de... Não sou tão conservador, eu sou arrojado, mas eu acho que o momento gera... Você tem que ter bastante controle, né? Então, ser mais comedido. Exato, não colocar o pezinho para entender se realmente você tem perfil para lidar com o Sim. risco que aquele ativo oferece. Vale a pena? E isso que você falou é tão bacana, porque eu escutei uma das assessoras que a gente tem mais experiente lá no escritório contando uma situação uma vez, essa questão do enxergar, né? Isso já é uma geração diferente da nossa, acho que a gente já não tem tanto isso, mas que tinha um caso de uma senhora que ela investia o dinheiro dela, só que às vezes dava 5 minutos e era muito dinheiro que ela investia. Ela chegava lá no banco e falava, por favor, eu quero ver meu dinheiro. Você pode abrir o cofre para ver o dinheiro? Uau. E não saía de lá até que alguém, tratasse a situação. Ou tinha dias que ela acalmava, ou tinha dias que alguém pegava e mostrava aleatoriamente dinheiro. Caramba. Porque ela queria ver que o dinheiro dela estava ali no banco. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu tenho um colega que ele é bem próximo, ele acorda de madrugada para abrir o extrato para ver se o dinheiro dele tá lá. Sério? Sério, verdade. Então, eu acho que... É comum. Lembra Vamos que indicar eu- um psicólogo. Tem que aí Mas isso é cada um- muito mais comum do que a gente pensa. E o dinheiro, ele é um tabu na vida das pessoas. Então, assim, a gente tá falando isso de dinheiro na conta corrente. Nesse caso, já era um dinheiro que estava aplicado num banco e ela ia no banco, ela queria ver ali o dinheiro, que o caixa levasse ela no cofre para ver que tinha dinheiro, se ela quisesse pegar tudo. Mas isso é muito comum. As pessoas, elas têm vergonha de não mostrar que não tem aquele conhecimento. Na verdade, elas nem entendem que o banco, na verdade, não tem o dinheiro. Se todo mundo fosse sacar, não ia ter dinheiro para todo mundo, né? Porque tem toda a alavancagem, não entende como que funciona o sistema financeiro nacional. É impossível, não entende nem o básico, né? É verdade, é verdade. Tem uma Ó, pergunta aqui. tem- O Brasil tá lascado? Calma. Na verdade, Não. a gente tá lascado. A gente tá sempre na expectativa de que vai melhorar e esse momento nunca Brasil chega. é o país do futuro, né? O Brasil, o brasileiro tem essa frustração. Então são décadas. A gente sempre fala, mais uma década perdida, porque o Brasil não cresceu nada. Cresceu 3 anos, depois caiu outros 3, cresceu 3, caiu. Então a gente tem essa frustração. Só que isso é um ponto interessante, porque eu fui fazer uma apresentação no ano passado para falar do cenário econômico para 2022. Imagina eu chegando na frente do
um monte de investidor e tendo que dar alguma notícia boa, sendo que só tinha notícia ruim para dar para o investidor, que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir, que aqui vai ter eleição, que o mercado vai ficar muito volátil. Então eu não tinha. Eu falei, gente, o que eu vou falar de bom para esse investidor? Eles vão falar, meu Deus, essa menina é uma carrasca e eu deixo o dinheiro investido no escritório onde ela trabalha. E aí eu comecei a pegar insights para ver como que eu ia ilustrar dessa questão do potencial que o Brasil tem para recuperar se a gente tiver pelo menos um ambiente político moderado, que é isso que a gente precisa. Nós somos penalizados porque, infelizmente, a gente tem um ambiente político que nos penaliza, então ninguém quer arriscar no Brasil como uma economia emergente, vai para outra economia emergente ganhar dinheiro. Mas, enfim, fui procurar alguma história bonita para contar nessa apresentação. No final da história, falar, olha, gente, mas eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. E aí eu tava nesse negócio de Instagram. O ministro da infraestrutura, o Tarcísio, toda hora passava cortando faixa lá no Instagram, explodindo confete. Aí eu falei, esse cara tá sempre falando que faz coisa boa, eu acompanho, eu sei que tem várias coisas que a gente não vê, né? Você comentou agora há pouco, as reformas econômicas não acontecem, realmente não acontece. Só que no micro, muita coisa aconteceu em termos de agenda de saneamento e tudo mais. Verdade. E aí eu falei, o marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento, ferrovias, enfim, tem várias coisas acontecendo. E eu falei, eu vou entrar no site do Ministério da Infraestrutura e vou procurar isso daí. A gente entra, isso daí já vai um feedback. Entra no site é uma bagunça, né? Eles não conseguem fazer uma propaganda boa deles e mostrar tudo de bom que eles estão fazendo. Porque eu fui ali procurar os números, porque a gente, né, tem que falar, não é eu acho, eu tenho que te mostrar em números. E aí eu fui procurar esses números e eu não achava muita dificuldade, até que eu achei e eu peguei ali os dados do que foi feito desde o início do governo. Então, desde o início do governo, quando eu peguei esses dados lá, em novembro, ainda nem tinha tido o leilão do 5G, tinham sido cerca de 48 leilões de concessão, e o Brasil já tinha pego com esses leilões em outorgas cerca de 150 bilhões de reais, fora o investimento que agrega com isso. E o potencial de investimento que teria até o final desse ano, até o final do governo, era de mais de 200 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro que tem. A gente tem um potencial gigantesco de investimento em infraestrutura. Tem muita coisa legal sendo feita. Só que o que acontece? Tem o time também do que poderia entrar. E às vezes o cara... Imagina para um investidor estrangeiro, com essa bagunça que o Brasil pensar num investimento de longo prazo. Deixar o dinheiro dele mobilizado aqui. Porque quando a gente fala em investimento de infraestrutura, é investimento para uma década, de repente. Então, a gente precisa ter um ambiente político um pouco mais moderado para que a gente estimule, porque o governo, ele não tem dinheiro para sair investindo. A gente não tem dinheiro para ter essa iniciativa por parte do governo. Precisa da iniciativa privada e do investidor estrangeiro. Programa de parceria de investimento. Exato. Então, nós estamos lascados no momento, mas nós não somos lascados. Na verdade, nós somos um país muito importante dentro do cenário mundial. Sem e se a gente dúvidas. sabe aproveitar isso, né, a gente ganha protagonismo. Exato. Mas aí depende de equilíbrio, né? Eu acho que o brasileiro, ele se restabelece de uma forma muito rápida, ele se reinventa, né? Então, quando você olhou essa estatística, você tinha o que era de bom para falar para aquela galera, Sim. né? Eu também penso isso. O brasileiro, nós somos o que nós desejamos ser. Então, se quem fez a pergunta, se ele achar que o país está quebrado, tá, aí é uma visão dele, mas sempre tem dois prismas para se ver. Exato. Né? Não existe empreendedor pessimista. Exato. verdade. Assista podcast e desliga a televisão. É isso mesmo, é isso aí. Olha só, a gente está chegando no final aqui, inclusive falou de política, derruba o algoritmo. É incrível, né? É incrível. Impressionante, você viu? Absurdamente. É impressionante. Pô, o YouTube não faz isso. Deixa a gente falar coisas importantes. Vamos falar de saúde pública, então, vai. Beleza. Vamos voltar a falar de casamento. Vamos. A gente está chegando no final. Vocês gostaram? Super. Demais. Papo leve, gostou? E vocês que estão assistindo, gostaram? Responde aí, gostaram. Sérgio, eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Mas calma, não se despede ainda que eu É tenho mesmo? uma pergunta No final. final. Ai, lá vem, bomba. Vamos lá. Pergunta final, Vamos lá. que é... A gente tem uma pergunta característica do programa aqui. E aí, olhando pro lado positivo, não negativo. O nome do programa é Afoitos, que é Afoitos
para mudar o Brasil. Só vem aqui pessoas relevantes que movem o Brasil para frente. Tá? Então, o que te deixa afoito, destemido, corajoso? Vai lá, Rebeca, você que é sucinta. Logo por mim. O que me deixa afoita é aumentar o número de mulheres, porque com isso vai... Um estudo rápido, a OCDE fala que o que vai mudar o mundo não é um país emergente que vai vir com economia e vai crescer, mas é a educação financeira para crianças, motivos óbvios, e por mulheres, porque mulheres, nós somos formadoras de opinião, a gente muda o contexto social que a gente vive. Nós é que levamos para as nossas casas e levamos para toda a nossa comunidade essa informação. Então, uma vez que a gente educa a mulher e mostra para ela o potencial, a gente educa uma sociedade. Então, eu sou afoita em fazer esse desenvolvimento desse potencial feminino. Isso é muito importante. Inclusive, a gente entende como publicitário, quando você fala com a mulher, você está falando com a casa. Exato. Exatamente. Você está falando com a casa, você está falando com a comunidade, você tá, né? Que é muito importante. A mulher é muito importante na comunicação. 80% das decisões de compras são feitas pelas mulheres. Exatamente. Exatamente. Em dias em que é o homem que manda nada, Sérgio. Cara, o homem, quando acha que manda, tá achando Tá só. achando. É que eu acho que os casais estão entendendo nessa nova geração que não é o mandar, né? É o compartilhar. E é tão gostoso, Homens né? e mulheres juntos transformando a sociedade. Juntos. Mas mesmo assim, Exatamente. vocês mandam. Na verdade, a gente tem um poder vocês de têm- argumentação que eu acho que às vezes paralisa o homem. Não é só argumentação, é o jeito, é a mulher doce, né? A mulher... Eu acho que É o que nem jogador amigo. feminino. É que nem, assim, eu amo meu filho de paixão, mas quando a minha filha olha com aquela carinha, aí você fala, cara, racha o coração, não tem jeito. Então, e Camila, o que te deixa aflita? Informação, comunicação. Eu acho que é isso que falta para grande parte da população, seja homem, seja mulher. A gente realmente se inteirar do que está acontecendo, procurar uma linha de comunicação, um canal que faça a gente compreender aquilo. E aí eu, como trabalho muito com cenário econômico, percebi que existe, né, uma carência, existem pessoas querendo aprender. E eu acho que tem um gargalo aí pra gente penetrar e eu tô nessa pegada de tentar facilitar a informação para as Então, pessoas. até uma dúvida. Qual que é o canal que pode te assistir? Veda Investimentos. O Instagram lá tem todo o meu conteúdo econômico. E o que você consome? O que eu consumo no dia a dia? É bacana que você perguntou isso daí. As pessoas têm essa curiosidade. Para eu me informar, então, assim, eu sou uma pessoa que eu já acordo 5 horas da manhã e começo a consumir notícias. Então, eu tenho um terminal de notícias que eu acompanho, que mostra o que já está acontecendo. Como fechou o mercado asiático lá por volta das 6 da manhã, como que está o mercado europeu. Então, eu tenho alguns terminais de notícia que não, as pessoas não precisam consumir, né? Sim. Esse tipo de informação. Então, eu tenho um broadcast, eu tenho um Reuters, eu tenho o Bloomberg, aquela tela bonita que a gente vê quando passa na Sim. televisão, alguém dentro de uma corretora e filma. Você tem isso em casa monte também? de gráfico. Consigo abrir na minha casa sério? também. Projeto aquilo ali na tela, em casa. Minha filha acha isso maravilhoso. Ela fala que ela vai querer ser economista quando Que crescer. legal. Mas eu consumo bastante informação desses terminais e também vejo o que tem de relevante nas manchetes dos principais jornais. Então, eu trabalho com informação. Então, eu estou o tempo inteiro me atualizando. Eu não estou agora, mas provavelmente agora que eu desligar aqui, eu vou ter que dar uma olhada no celular e ver, por exemplo, o que está acontecendo da discussão de governadores com ICMS. Então, eu consumo bastante fontes aí, mas a pessoal não precisa de tudo isso no dia a dia. Procura uma boa via de comunicação, alguém com quem você se identifica, que passa aquele tema para você, seja uma pessoa no Instagram ou algum site que você gosta de consumir, e procura acompanhar aquilo no dia a dia, porque é bem relevante. Veda, VEEDHA. Veda Investimentos. E você, Rebeca, qual que é mesmo? Sua rede? O meu é @Rebeca Nevares. E o da Elas, @Elas. Elas com 2 L's. Com 2 L's, ponto C de carreira, F de finanças.
né? E a empresa que eu trabalho é a Galápagos Capital. Isso aí, mulheres poderosas. E o que te deixa afoito, doutor Luiz? O que me deixa afoito são pessoas que não têm o mesmo nível de visão, de velocidade que eu. É desesperador. Eu, desde muito precoce, eu sempre enxerguei o que algumas pessoas não enxergavam. Isso é muito ruim. Quando eu olho um terreno, por exemplo, eu digo para uma pessoa que está do meu lado, o que você vê? Daí a pessoa fala, eu vejo grama, vejo barranco, vejo pedra. E eu já consigo ver o prédio já pronto ali, com espelhado, com uma fonte na frente, com serviço de valet. Então é desesperador, porque nem todo mundo está na mesma frequência que a gente, né? E tem que ser respeitado, né? Cada indivíduo, mas isso me deixa afoito. Muito bom. Vamos deixar as meninas irem pro happy hour. Siga a gente no Instagram para ver o happy hour, né, Camila? Acompanhe. Doutor, e o Instagram da clínica e o seu? É verdade. O meu é Dr. Luiz com Z Teixeira e o da clínica é Clínica Gianotto. Seguem lá. Quem fala Gianotto com G. Gianotto com G. Quem falar lá do Afoitos vai concorrer lá a um laser, 10 sessões de laser. A Rose não quer concorrer nada, hein? Ela falou que ela já ganhou ali. Olha, na verdade, aqui a gente se conectou, então vocês vão ganhar, todas as mulheres aqui, todos A gente presentes. posta o antes e depois. Boa, vocês vão ganhar laser, vão ganhar algumas sessões lá. E eu também vou visitar o escritório de vocês e aprender um pouco mais de economia. Afinal, Shakespeare disse que é impossível uma pessoa passar pela vida da outra sem deixar um pouco de si e levar um pouco da outra. Verdade. Então eu aprendi muito aqui hoje. Isso mesmo. Eu também. Para mim foi uma delícia. Um dos melhores afoitos que já teve aqui. Não. Que bom. Pessoas agradáveis que acrescentaram bastante, com certeza, para todo mundo. Obrigado. Legal. Bom, obrigado, Prazer. Rebeca. Camila, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Viu? Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada a todos. Isso aí. Quem tá E a assistindo gente teve aí. bastante gente assistindo. É mesmo? Bastante gente assistindo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês que vão assistir durante o longo aí, né, dos meses aí que esse programa vai estar disponível. E compartilha, clica no sininho e divulga o Afoitos, que a gente precisa da sua audiência, tá bom? Conto com vocês e até o próximo Afoitos na quinta-feira, às 19 horas. Afoitos!